Pessoal, olha só, existem grandes quatro vertentes na política hoje, que é o progressismo, conservadorismo, liberalismo e socialismo. Bom, é, algumas delas podem ser conjugadas entre si. Por exemplo, o conservador, ele pode ser também liberal, né? Como é o meu caso, por exemplo, que eu assim me identifico. Agora, o problema, quando a pessoa se diz apenas liberal, quando ela é estritamente liberal, há uma fragilidade no liberalismo, certo? Então, esse vídeo é para explicar isso, por que há essa fragilidade do liberalismo. Bom, tem um livro de Orlando Gomes, né? Esse livro daqui, na verdade, ele tem um livro e alguma sucessão de artigos. Na segunda parte do livro, ele analisa Karl Marx e Hans Kelsen, faz uma análise entre as obras desses dois autores, e depois ele fala sobre direito natural. O livro, na verdade, é Raízes Históricas e Sociológicas do Código Civil brasileiro, e depois entra com aqueles artigos que eu mencionei, falando sobre direito natural também. Nessa parte ele fala claramente sobre conservadorismo, rapidamente, na verdade, ele dá uma passagem pelo conservadorismo, e a conclusão do Orlando Gomes é que ele, que é um progressista, era um progressista, já falecido, é claro, que nós todos sabemos, ele fala que o conservador é o único que os progressistas precisam se preocupar, os socialistas também precisam se preocupar, porque o progressista em si e o liberal são incapazes de conter o avanço do socialismo, certo? E assim, ele tem toda a razão quando ele fala isso. Porque, olha só, no campo econômico, se você for puramente liberal, você vai deixar de observar as questões da complexidade da sociedade hoje globalizada. Isso fica muito claro quando a gente olha a situação da China. Os Estados Unidos, agindo ali através de uma ideia de liberalismo globalizado, né, na economia, fez com que os empresários fossem para a China com toda a sua produção, e hoje se criou aí um monstro, um dragão vermelho do Oriente que vem avançando contra e engolindo os Estados Unidos, né? E agora, só que no campo cultural, deixando um pouco o aspecto econômico de lado, eu queria me deter um pouco mais sobre a questão cultural, certo? Quando você é liberal, você vai, por coerência, você precisa dar uma abrangência em que vai respeitar as liberdades e, por conseguinte, as políticas identitárias serão, então, o grande problema para o liberal, porque o liberal vai concordar com aquelas políticas identitárias e não vai observar as narrativas que são criadas com distorções da realidade. E aí vem feminismo, aborto, ideologia de gênero, o homossexualismo, né? E também vai pegar as classes marginalizadas, o que o Karl Marx chegou a chamar de lumpenproletariado, né? E, na verdade, a partir de um trabalho do Napoleão Bonaparte, em que pegava os marginalizados e utilizava aquilo, dando alguns benefícios, atraindo aquele público para depois usar como massa de manobra para o que quer que fosse. E Karl Marx identificou esse lumpenproletariado. Vamos culminar então também na questão linguística, né? Como o George Orwell falava da questão da nova língua, onde a gramática e o vocabulário serão destruídos ou modificados, né? Na verdade, você vai ter uma redução da sua capacidade cognitiva a partir da redução do seu vocabulário, além da adulteração do sentido de alguns vocábulos. E tudo isso vai ser justificado no caso, por exemplo, hoje que nós vivemos com a questão da ideologia de gênero. Então, o problema é que o liberal ele vai, por entender que todos são iguais em dignidade e por isso todos são livres para poder agir, você que é puramente liberal vai acabar aceitando esse tipo de intromissão ideológica em aspectos da cultura, certo? Com isso, você vai estar, sem perceber, ajudando o comunismo e os progressistas a criarem, então, a destruírem, na verdade, a destruírem as bases da sociedade, que é o que Karl Marx, ele também deixa isso bem claro. Eu estou aqui até com o Manifesto Comunista, tem a ideologia alemã, mas no Manifesto Comunista ele deixa bem claro, ele fala, é o verbo que ele utiliza, precisa destruir as bases da sociedade, dentre as quais estão ali a religião e a família.
porque Karl Marx entendia que o capitalismo ele era construído acima dessas bases, como se fossem os pilares. Então ele queria destruir esses pilares para poder destruir o capitalismo. O problema é que é uma destruição meio que o fim justifica os meios, né? Você vai destruir tudo em nome de um socialismo, que um comunismo que ele diria que fosse, eu estou tratando como sinônimos aqui, mas como se fosse então uma forma de melhorar a sociedade, né? Uma ideia progressista, então, porque ele acredita que sempre a sociedade vai estar melhorando gradativamente, né? Só que o problema é que aí, nesse momento da destruição das bases sociais, o que nós vamos perceber é que essas políticas identitárias, elas têm um cunho progressista, como ficou claro, e o liberal não consegue combatê-las. Então ele vai ser massa de manobra, ou pelo menos um instrumento ou ferramenta do marxismo cultural, que é completamente materialista, despojado de toda a espiritualidade, e por fim vai atentar contra a própria liberdade que o liberalismo dizia. Porque, por exemplo, na ideologia de gênero, se você defende a liberdade de cada pessoa escolher a sua opção sexual, etc., você vai observar que cada pessoa você precisa tirar qualquer tipo de pressão social para que aquela pessoa se desenvolva livremente. Esse seria o pensamento liberal. Mas no momento em que a ideologia de gênero usa isso e ela começa a levar algumas afirmações sobre necessidade de mudança de comportamento, no final das contas você vai ver que até na infância estão intervindo, então estão estimulando um comportamento, e isso seria então haver sua liberdade. Só que isso vai tendo uma gradação cada vez maior, pior e de maior opressão contra então a liberdade. Aí vemos então a fragilidade do liberal, tanto na questão da economia como na questão da cultura. É possível então, é necessário então que a gente trabalhe com a ideia de conservadorismo aliado ao liberalismo, certo? E o Orlando Gomes bem vaticinou, ou na verdade confessou, que seria importante para eles combaterem ali o conservadorismo, porque era a única forma de se conter, porque o conservadorismo ele vai preservar os valores de uma cultura, de um povo determinado, situado no tempo e no espaço, o que os progressistas vão tentar fazer justamente o oposto. Tem até as teses de Feuerbach, né, em que, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, olha, já abri no lugar certo. E o Karl Marx ele fala o seguinte, na 11ª tese de Feuerbach, ele fala: os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de diferentes maneiras, mas o que importa é transformá-los, ou seja, ele quer transformar, ele quer revolucionar, e ele então não quer respeitar os valores culturais. Ele acha que ele é a pessoa que tem toda a capacidade cognitiva de entender o que é melhor e quer submeter todo o resto da humanidade, então, àquela visão dele. É uma visão intolerante, autoritária, totalitária, e quanto mais ferramentas de poder ele tiver para manipular e submeter você àquela vontade dele, ele vai fazer isso. Então, pessoal, esse é um vídeo para os meus amigos liberais que observem bem a necessidade de se aliar ao conservadorismo, certo? Os princípios do liberalismo são maravilhosos, mas a gente precisa respeitar a cultura local. Esse é o ponto principal, em um grande resumo, né, que a gente pode fazer. Isso daqui é uma demonstração da fragilidade liberal e da fortaleza do conservadorismo para combater esse tipo de absurdo aí e preservar as próprias liberdades. Então, um abraço a todos.